Fala pessoal, tudo bem com vocês? O novo camisa 10 do Timão finalmente chegou. E o Diego Coelho confirmou, Casares vai para o jogo contra o Atlético Goianiense. Onde ele pode jogar? Qual a melhor formação? Um Corinthians reforçado a partir de agora, assunto desse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Casares vai pro jogo, hein? Já já a informação completa. Antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado com notícias, estatísticas, resultados, transferências, futebol internacional e a grande novidade do ano. O OneFootball está transmitindo ao vivo e de graça o Campeonato Alemão, a Bundesliga, temporada 2020-2021. Para você assistir e conferir todas essas informações é muito fácil, eu vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente, vou repetir, é de graça e serve para qualquer celular. O equatoriano Juan Casares chegou, já vestiu o manto alvinegro e está pronto para jogar contra o Atlético Goianiense. Todas as informações dos últimos dias dão conta de que realmente ele vem surpreendendo na questão física, que era a grande incógnita. Na questão técnica, talvez as dúvidas elas sejam muito menores em relação ao Casares, né? Todo mundo sabe da qualidade dele como jogador, ele sai de Belo Horizonte muito mais por uma questão de opção do Sampaoli e pelos problemas extracampo que teve em boa parte do tempo que esteve por lá. Agora, todo torcedor atleticano, a imprensa mineira que acompanhava o Atlético mais de perto, todos sabem da qualidade que tem o Juan Casares. Ele joga muita bola. É um jogador raro, diferenciado mesmo, muita qualidade na bola parada, na assistência, na leitura de jogo. Jogador raro aqui para o futebol brasileiro que infelizmente não conseguiu ter uma sequência maior porque faltou-lhe foco em alguns momentos, o time muitas vezes coletivamente não ajudou, mas individualmente um jogador refinado. E dentro de um novo sistema, dentro de um novo projeto, né? Porque ele assina com o Corinthians para daqui a pouco ficar por aqui por muitos anos. Já conseguiu sua rescisão com o Atlético Mineiro lá e pode permanecer por aqui por mais tempo do que a gente imagina. Qualidade ele tem. Chegou, surpreendeu todos os fisiologistas do clube e não à toa já está escalado, relacionado para esse jogo de quarta-feira. Quer ver? Ouve aí o Diego Coelho. Chegou, fez a programação segura que tem que fazer, principalmente na parte da fisiologia e parte física. O Casares vai para o jogo, ele vai ser relacionado, tá? Não tem problema em dizer isso. E aí a gente vai sentir a melhor hora e a melhor maneira para colocá-lo, se necessário, dentro do jogo. Me chamou a atenção nessa frase do Coelho de que ele vai utilizar o Casares se necessário, dependendo da melhor forma e tudo mais, indicando de que ele não começa como titular. Eu acho também que seria, apesar de toda a qualidade, todo o cartaz que tem, você simplesmente colocar um jogador começando como titular 3 dias depois dele ter chegado, um pouco prematuro. Ele tem que se ambientar, ele tem que entender. O Otero passou por isso, né? Ele não foi escalado imediatamente como titular logo que chegou. E depois, obviamente, foi conquistando isso porque chegou com vontade, chegou com disposição e havia essa dúvida em relação ao Otero também, vocês lembram? Como eu fiz essa pergunta aqui em vídeos no canal, como que o Otero vai ser encaixado ainda no sistema do Thiago Nunes? E depois, claro, o Thiago acabou saindo porque tava difícil mesmo de encontrar um sistema e o Coelho, embora eu tenha a opinião de que ele ainda não está pronto e de que não deve ser o técnico do Corinthians, ele vai fazendo aquilo que consegue, que pode, no tempo que dão para ele. Não se sabe se amanhã ou depois o André Sanches vai contratar um treinador, então enquanto ele está lá, ele promove garotos da base, ele vai dando chance, ele vai rodando o elenco e ele vai escalando a sua formação aquela que ele entende como ideal. E qual seria a formação ideal do Corinthians? Com todo mundo à disposição. Tem uma informação importante também de que o Luan vem agradando nos treinos e que ele começa a partida contra o Atlético Goianiense como titular. E aí todo mundo pergunta, bom, se o Corinthians tem Luan, Otero e Casares, como você faz para utilizar esses 3 jogadores? O grande fato é esse. São 3 jogadores absolutamente móveis.
Não são jogadores fixos e posicionados em que você pode ou deve escalá-los apenas numa posição específica. Eles não são caras burocráticos, pragmáticos, não. Eles circulam o tempo inteiro. Eu já vi o Luan jogar em praticamente todas as funções do meio para frente, né? A partir do quarto homem do meio campo. Ele joga como armador, ele joga pelo lado do campo, ele já jogou de falso 9, inclusive no Grêmio. Ele tem essa versatilidade. Na seleção olímpica ele jogava atrás do 9. Ele vinha de trás e foi um dos grandes responsáveis pelo time do Rogério Micali na época, ter melhorado na reta final daqueles Jogos Olímpicos de 2016. O Otero também. O Otero você pode escalar ele por dentro, pelos lados do campo. Ele não é exatamente um velocista, mas é um cara que combina jogadas, que vai em linha de fundo, que centraliza, que dá opção para os volantes que chegam. E tem a novidade, pelo menos no jogo contra o Bahia, onde eles foram muito bem, e a gente está tentando entender ainda de que forma eles podem ser utilizados no time, os moleques, o Xavier e o Rony, que foram muito bem contra o Bahia e contra o Sport tiveram um pouco mais apagados, mas as circunstâncias do jogo não ajudaram também, o time não fez uma boa apresentação e essa oscilação entendo como normal. Sem enrolação, vamos lá. Cássio no gol, o Fagner, que até não está à disposição para esse jogo contra o Goianiense, mas numa escalação ideal aqui que a gente está montando, tá, gente? O Fagner na direita, o Piton na esquerda, com a dupla de zaga, pelo que tem hoje o Gil e o Danilo Avelar, e aí vem a grande dúvida que eu tenho certeza que é a dúvida de vocês. Do meio para frente, aí você tem opções. Você pode abrir o meio campo com o Cantillo, você pode colocar o Gabriel ali, ou você pode colocar o Xavier. Eu apostaria hoje no Xavier. Se o Xavier ainda não estiver pronto, mas pelo que ele mostrou contra o Bahia, eu acho que ele tem muito potencial para ser esse primeiro volante, eu ainda abriria o meio de campo com o Cantillo. Mas eu ainda prefiro o Cantillo como segundo. Porque se você tem um cara como o Xavier, em que você possa alternar posições, tanto o Cantillo com o Xavier com o Cantillo, né? O Cantillo vindo buscando a bola entre os zagueiros, ou o Xavier fazendo esse trabalho, entregando para o Cantillo e o Cantillo mais à frente, para ter a possibilidade de ter aquele passe mais final, aquela infiltração, ele está mais próximo do último terço, eu gostaria mais de ver o Cantillo como segundo volante. E aí vem a grande dúvida, né? Porque você tem agora grandes opções para poder escalar do meio para frente. Talvez os treinadores hoje, eles prefiram esse jogador de velocidade, do escape, que eu acho que não é o Everaldo, que talvez seja o Gustavo. Então, se você não tem um jogador que vai te resolver todos os problemas ali pelo lado do campo, se você não tem um Bruno Henrique, um Everton Cebolinha, um Dudu, um cara assim que faça essa diferença pelo lado do campo, você tem que improvisar. Você tem que encontrar jogadores que, além da profundidade, te dê qualidade. E aí você pode jogar com o Casares por dentro, o Luan aberto por um lado, o Otero por outro, com o Jô na frente. Que tal? Alguns treinadores, Thiago Nunes era assim, talvez o Coelho, né, também, não abram mão do Ramiro. Não pela qualidade que tem o Ramiro, mas pela característica dele. Ele é um jogador que marca muito, mesmo sendo um meio atacante ou um meio campista pelo lado, aberto pelo lado, ele é um cara que recompõe muito e auxilia o Fagner, dando cobertura para que o Fagner, especialmente pelo lado direito, consiga subir. Então é difícil você prescindir, você não contar com um jogador com essa qualidade. Agora, eu priorizaria a qualidade técnica. E aí você ter do meio para frente Luan, Otero e Casares, de novo, jogadores móveis, intensos, de qualidade, de bola parada, que vão te dar muita opção lá na frente. E aí a tendência é que o Jô seja muito mais abastecido. Ou que num congestionamento de um time mais defensivo, você tem um trabalho de bola muito mais interessante com esses caras. Esses caras vão conseguir trabalhar muito mais a bola e confundir a marcação. É óbvio que isso depende de treinamento, óbvio que isso depende também do posicionamento que o Coelho entender como melhor para cada atleta. Eu aqui estabeleci o Casares no meio, o Luan de um lado e o Otero de outro, pode ser completamente o contrário, pode ser o Luan por dentro alternando com o Otero, alternando com o Casares, pode ser o Otero por dentro com o Luan aberto e o Casares por outro lado, ele também já jogou nessa função. Ou seja, você tem uma escalação, uma estrutura tática muito mais móvel a partir daí. E um combate ali começando com o Xavier e o Cantillo. Penso que desta forma o Corinthians
eleva em qualidade técnica, no seu nível técnico, e consegue ficar mais no campo ofensivo, no campo do adversário. Por quê? Porque esses jogadores também seguram a bola lá. E esse tem sido o grande problema do Corinthians. Muitas vezes o Corinthians, quando perde a bola no campo de ataque, não consegue recuperar imediatamente, não segura muito a bola lá na frente, não tem trabalho de bola, não tem criação ofensiva. Agora tem jogador para isso. E vai depender, obviamente, individualmente de cada um. O Luan vai ter que entregar mais, vai ter parceria. O Otero está entregando muito bem, tem sido o principal jogador do time e chegou agora, mas já entendeu o que significa o Corinthians, já entendeu que precisa entregar muito mais do que ele entregava no Galo ou do que havia expectativa para ele entregar, porque senão a torcida vai pegar no pé, como pega até hoje do Luan. O Luan precisa entregar mais também, se espelhar um pouco no que o Otero está fazendo. O Otero não está resolvendo jogos, não está sendo craque do time, não é nada disso, mas o torcedor está satisfeito. Pelo menos é a leitura que eu faço. Vocês podem opinar aqui se eu estiver errado. O Otero está querendo jogar, está com vontade, está com disposição, com intensidade. E o Casares, por tudo que tem dito, me parece motivado também da mesma forma. E se ele entrar com disposição, ele vai ganhando crédito da torcida e aos pouquinhos a qualidade dele vai aparecendo. Para esse jogo, então, se ele não começar, porque aí pode entrar o Matheus Vital, pode entrar o Ramiro, tem outras possibilidades. O próprio Rony, que foi outro moleque que começou contra o Bahia e também jogou contra o Sport, pode aparecer nesse meio de campo. É que eu ainda aposto muito no Cantillo. E se o Rony começar a jogar melhor, a entregar mais, a ganhar posição, também não tem nenhum problema o Cantillo ir para o banco. Mas do meio para frente, você ter esses três jogadores, tem que utilizar. Em algum momento, talvez a gente veja esses três ao mesmo tempo. Ou, se o Casares substituir um deles, né, a gente vai ter que esperar um pouco mais, mas aí depende também do técnico do Corinthians. E você, fosse técnico do Corinthians, qual a sua escalação ideal para o Timão 2020-2021, né? Já estamos chegando na reta final, com o que tem à disposição hoje. Quero te ouvir. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!